Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo daremos início ao volume 6 da Light Novel de Overlord, Os Heróis do Reino Parte 2. Eu espero que todos vocês gostem desse vídeo, e não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 6, Os Homens do Reino, Parte 2 Capítulo 6, Início do Distúrbio da Capital Real. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 17 horas e 44 minutos. A porta da sala de hóspedes se abriu devagar. Suas dobradiças eram regularmente lubrificadas e deveriam ter se aberto suavemente, mas por alguma razão, o movimento das portas parecia normalmente lento e pesado, como se a porta estivesse lutando contra um diferencial de pressão entre o ar do lado de dentro e o lado de fora da sala. Era como se a velocidade estivesse sincronizada com o sentimento de Sebas. Se a porta realmente conseguisse ler seu coração, então Sebas desejaria que ela nem mesmo conseguisse abrir. No entanto, abriu-se, revelando o interior da sala de hóspedes aos olhos de Sebas. A sala era a mesma de sempre, mas ao contrário de como costumava ser, havia agora 4 seres heteromórficos o esperando. Um era um guerreiro azul claro. Ele emitia uma aura congelante e segurava uma alabarda platinada. Estava imóvel como uma estátua. Um era um demônio. Não havia como dizer quais esquemas se escondiam em suas feições de escárnio. Então, havia um anjo na forma de um feto. A criatura estava apoiada nos braços do demônio. E por fim, por favor, perdoe meu atraso. Lamento profundamente por mantê-lo esperando. Usando sua força de vontade, Sebas anulou o tremor em sua voz. Então se curvou respeitosamente ao ser ímpar sentado na sala, como se estivesse o adorando. Sebas era o mordomo e o chefe dos criados. Ele ocupava uma posição próxima ao topo da hierarquia de Nazarick. Apenas uma pessoa poderia fazer Sebas se curvar com medo e admiração. Não poderia haver outro. Essa entidade era um dos 41 seres supremos, que infligia uma fidelidade que não podia ser contestada. Ainz Algon. Essa entidade suprema de poder absoluto também era o governante da grande tumba de Nazarick. Ao seu lado, o cajado de Ainz Algon emanava uma aura negra. Pontos de luz vermelha bruxuleante tremeluziam preguiçosamente dentro das órbitas ocas de seu crânio. Mesmo de sua posição curvada, Sebas podia sentir aquelas luzes medindo-o da cabeça aos pés. Os movimentos do ar lhe disseram que Ainz tinha acenado expansivamente, de uma forma descontraída. Está bem. Não há problemas, Sebas. A culpa é minha, já que não comuniquei minha chegada de maneira oportuna. Mas vamos dispensar as gentilezas. Como vai falar se ficar aí com a cabeça baixa? Eu permito que entre sim, meu senhor. A cabeça de Sebas ainda estava baixa quando ele respondeu à voz solene. Ele olhou para cima e em seguida, deu um passo à frente. Um rastro gelado descia por sua espinha. Isso porque seus sentidos afiados alertaram-no da hostilidade cuidadosamente suprimida, assim como a intenção assassina ao seu redor. Ele lentamente moveu seu olhar. Os 2 guardiões diante dele não pareciam prestar muita atenção a Sebas. No entanto, isso foi do ponto de vista de uma pessoa normal. Sebas estava copiosamente ciente disso. Não havia nenhum traço de amizade na tensa atmosfera. Na verdade, era o sentimento oposto. Sua cautela não era algo que se mostraria a um aliado. Sebas podia entender o porquê eles se sentiam assim. Ele sentiu uma pressão pesada sobre ele e teve medo de que todos ouvissem o retumbar de seu coração. Eu acho que você deveria parar por aí. A voz calma de Demiurge cortou o silêncio e parou Sebas imediatamente. Sebas estava um pouco distante do seu mestre. Não era longe ao ponto de atrapalhar uma conversa, e quando se considerava as dimensões da sala e o fato de que ele estava se encontrando com um superior, era uma distância bastante apropriada. Contudo, em circunstâncias normais, Ainz consideraria Sebas muito longe e iria pedir-lhe para se aproximar. Desta vez, Ainz não disse isso. Essa sensação de isolamento pressionou Sebas até que ele não pudesse mais respirar. Ao mesmo tempo, essa distância era o alcance ideal para Cocytus, o guerreiro, lançar um ataque. Isso também era outra fonte de tensão para ele. Incidentalmente, Solution entrou na sala com Sebas, mas ela estava de pé junto à porta, aguardando ordens. Então Ainz estalou os dedos ossudos, mas como tinha feito isso não era aparente. Uma pergunta para você, Sebas. Preciso explicar o porquê estou aqui? Só poderia haver uma razão para isso. A situação atual deixou isso muito claro. Não há necessidade, ótimo. Então espero que me responda sem enrolações e com suas próprias palavras, Sebas. Eu não recebi um relatório seu a respeito. É verdade que recentemente pegou um adorável animalzinho de estimação? Foi como ele pensou. As costas de Sebas pareciam ter sido empaladas por várias estacas de gelo. Então, ele percebeu que não havia respondido à pergunta do seu mestre. Ele respondeu apressadamente, sim. Demorou para responder, Sebas. Deixe-me perguntar de novo, é verdade que recentemente você pegou um adorável animalzinho de estimação e decidiu cuidar? Sim, eu peguei um animal de estimação. Muito bom. Então, poderia explicar o porquê não relatou o assunto para mim? Sim, os ombros de Sebas estremeceram e ele olhou para o chão. O que ele poderia dizer para evitar que a situação se desenvolvesse da pior maneira possível? Ainz se recostou em seu assento enquanto observava o silencioso Sebas. O rangido ao fazê-lo soava excepcionalmente alto nos confins da sala. Qual o problema, Sebas? Parece que está suando muito. Quer um lenço emprestado? Com um grande floreio, Ainz produziu um lenço branco puro do nada. Ele agarrou-o entre os dedos indicador e médio e o jogou para Sebas. O lenço desdobrou-se e expandiu-se no ar, pousando suavemente no chão. Você tem permissão para usá-lo, sim. Obrigado, mestre.
Sebas deu um passo em direção a Ains e pegou o lenço. Então ficou paralisado. O lenço não está manchado com o sangue do seu animalzinho. Eu simplesmente senti que era desagradável que ficasse coberto de suor, sim. Por favor, perdoe-me por mostrar algo tão vergonhoso assim, Ains-sama. Sebas abriu o lenço e enxugou o suor frio que cobria sua testa. O lenço absorveu uma quantidade tão incrível de umidade que sua transparência mudou. Então vamos voltar ao assunto, Sebas. Quando lhe mandei para a capital real, creio que ordenei que registrasse qualquer ocorrência, grande ou pequena, com detalhes concisos e enviasse para Nazarick. Afinal, os dados analisados por apenas uma pessoa podem não qualificar corretamente a informação coletada. Sendo sincero, duvido que você tenha omitido um único detalhe ao enviar seus relatórios. Estou correto? Sim. É como o senhor diz então, Demiurge, permita-me fazer-lhe uma pergunta só para confirmar algo. Afinal, você leu os relatórios de Sebas também. Os relatórios mencionaram algum adorável animalzinho de estimação? Não, Ains-sama. Eu os li várias vezes, mas não vi nada relacionado a esse assunto excelente. Então vamos usar esse ponto como uma premissa para minha próxima pergunta, Sebas. Por que você não enviou um relatório sobre esse assunto? Eu gostaria de perguntar o porquê desconsiderou uma ordem minha. A palavra de Ains ou Algol não é suficiente para guiar suas ações? Aquelas palavras sacudiram o ar da sala. Sebas respondeu apressadamente, certamente não. Eu simplesmente acreditava que não havia necessidade de incomodá-lo com um relatório sobre um assunto tão pequeno. Ains-sama, o silêncio tomou conta. Sebas foi banhado em intenção assassina de 4 fontes. Vieram de Cocytus, Demiurge, o anjo que Demiurge detinha, e Solution. Todos os 4 atacariam imediatamente Sebas se assim seu mestre os ordenasse. Sebas não temia a morte. Seria sua maior alegria morrer por Nazarick. No entanto, o pensamento de ser executado como um traidor aterrorizava até mesmo o estoico Sebas. Isso porque não havia maior vergonha para aqueles criados pelos 41 seres supremos do que ser considerado como um traidor e subsequentemente ser eliminado. Depois de algum tempo, e de muito suor ter escorrido na testa de Sebas, Ains falou. Em outras palavras, tudo isso foi graças ao seu julgamento tolo. Isso está correto? Sim, é como o senhor diz, Ains-sama. Por favor, perdoe meu erro tolo. É aceitável. Acredito que eu entendo agora. Quando Sebas abaixou a cabeça em desculpas, a voz sem emoção de Ains entrou em seus ouvidos. O fato de Ains não ter ordenado uma execução sumária aliviou ligeiramente a tensão na sala. Entretanto, Sebas não conseguia relaxar. Antes que pudesse fazê-lo, Ains disse algo que abalou o coração de Sebas. Solution, traga o animalzinho de estimação do Sebas, entendido? A porta se fechou silenciosamente atrás de Solution enquanto ela se movia para cumprir suas ordens. Os sentidos aguçados de Sebas informaram-no de que Solution estava se afastando da porta. Houve um gorgolejo audível quando Sebas engoliu em seco. Ains, Cocytus, Demiurge e aquele anjo estranho estavam aqui, um total de 4 seres heteromórficos. Claro, Demiurge parecia vagamente humano, mas o mesmo não podia ser dito dos outros 3. Como nenhum deles parecia estar se preocupando em esconder suas formas, isso significava que não se importavam se alguém os visse. Os habitantes de Nazarick tinham apenas um método para impedir a divulgação de segredos, matando quem o conhecesse. Se ele soubesse que isso aconteceria, a teria deixado ir mais cedo. Sebas mentalmente balançou a cabeça. Agora era tarde demais para pensar nisso. Logo, Sebas sentiu 2 pessoas se aproximando. Elas estavam se aproximando paulatinamente. O que devo fazer? Os olhos de Sebas se moveram e ele se focou no vazio. Assim que ela chegasse aqui, Sebas teria que fazer uma escolha. E só poderia haver uma resposta que ele pudesse dar. O olhar de Sebas foi em direção a Demiurge, que o observava. Então para Ains. E por fim, ele olhou impotente para o chão. Houve batidas e a porta se abriu. Como esperado, havia 2 mulheres lá. Solution e Tsuari. Eu a trouxe. Sebas estava de costas para Tsuari, mas ele pôde ouvi-la ofegar ao entrar. Ela ficou chocada ao ver Demiurge, um demônio em carne e osso. Ela foi abalada ao ver Cocytus, o gigantesco insectoide azul. Ela estava assustada com a visão daquele temível anjo em forma de feto? Ou estava aterrorizada por Ains, o avatar da morte? Ou foi o conjunto de todos? O descontentamento dos guardiões se intensificou quando Tsuari apareceu. Isso foi porque, até certo ponto, Tsuari era a encarnação física dos pecados de Sebas. Parece que ela estava tremendo com a hostilidade dirigida a ela. A hostilidade dos guardiões, que eram facilmente os seres mais poderosos deste mundo, poderia instilar um terror primitivo nos corações dos fracos. Era surpreendente que Tsuari não tivesse caído em lágrimas. Sebas não olhou para trás, mas ele podia claramente sentir o olhar de Tsuari fixo em suas costas. Sua coragem foi graças à presença do próprio Sebas. Demiurge, Cocytus, contenham-se. Aprenda com o bom exemplo de Victim. Quando a voz solene de Ains ecoou pela sala, houve uma mudança no clima. Não, seria melhor dizer que a hostilidade dirigida a Tsuari havia desaparecido. Depois de repreender os 2 guardiões, Ains lentamente estendeu a mão esquerda para Tsuari. Então virou a palma da mão para cima e a chamou com um gesto. Entre, humana. O animal de estimação que Sebas pegou Tsuari, como se controlada por essas palavras, Tsuari deu um passo seguido do outro em pernas trêmulas. Você não escolheu fugir, isso mostra coragem.
Ou a Solution lhe disse alguma coisa? Ela disse que o destino de Sebas estava em suas mãos? Suari estava trêmula demais para responder. Sebas sentiu o olhar direcionado às suas costas ficar mais forte. O dito olhar expressava a força de vontade de Suari mais do que qualquer número de palavras poderia explicar. Depois de entrar na sala, Suari caminhou até o lado de Sebas sem nenhuma hesitação. Cocitus mudou de posição, se movendo para trás de Suari, aguardando ordens. Suari segurou o canto do casaco de Sebas. Sebas se lembrou por um instante de como ela se agarrou à roupa dele naquele beco. Ao mesmo tempo, ele estava cheio de arrependimento. Se ele tivesse lidado com as coisas de um modo melhor, a situação não teria chegado a isso. Demiurge olhou friamente para Tsuari e ajoelhou, e o som dos dedos estalando soou. Demiurge entendeu o significado por trás do gesto de seu mestre e não disse mais nada. Está bem. Não dê importância a isso, Demiurge. Como louvor pela coragem de me encarar sem fugir, perdoarei a grosseria que ela demonstrou para com o governante de Nazarick, minhas sinceras desculpas. Ainz acenou com a cabeça magnanimamente com o pedido de desculpas de Demiurge. Assim, Ainz recostou-se no assento, fazendo o render. Permita-me apresentar-me. Eu sou Ainz ou Algon, o mestre de Sebas, um fato absoluto. Ainz ou Algon, um dos 41 seres supremos, a grande entidade que controlava todos os aspectos da existência de Sebas, incluindo sua vida e morte. Ser endereçado pelo mestre a quem ele devia lealdade absoluta era o seu maior deleite. Porém, por alguma razão, a alegria de Sebas era menor do que de costume, e apenas fez sua espinha se arrepiar. Não foi por causa de Tsuari, pois ao ser abordado por seu mestre, Sebas quase se esquecera de que ela existira. Havia outro motivo para isso enquanto Sebas ponderava a respeito. Ambos os lados ainda estavam conversando. Eu sou, tudo bem, Tsuari. Eu sei um pouco sobre você e não tenho interesse em aprender mais. Fique aí e permaneça em silêncio. Logo saberá o porquê foi chamada aqui assim. Agora, vejamos os pontos de luz vermelha nas órbitas dos olhos de Ainz mudaram de posição. Sebas, me responda mais uma coisa. Eu lhe disse para não atrair atenção com suas ações, correto? Sim, e apesar de minhas instruções claras, você se meteu em confusão por causa dessa mulherzinha insignificante e entendi errado? Não, é exatamente como o senhor diz. A palavra insignificante fez Tsuari estremecer, mas Sebas apenas respondeu a pergunta e não deu outra resposta. Quando fez, você não pensou que estaria ignorando as ordens que eu tinha dado? Sim. Minhas considerações limitadas o desagradaram, Ainz-sama. Vou refletir sobre meus pecados. Serei mais cuidadoso no futuro, e não cometerei o mesmo erro novo, está bem, hã? Eu disse que está bem, Ainz se ajeitou no assento, e mais uma vez o rangido foi ouvido. As pessoas não são perfeitas e errar é corriqueiro. Sebas, eu perdoarei este erro insignificante, obrigado. Ainz-sama, no entanto, os erros devem ser corrigidos com a morte. O ar da sala de repente ficou tenso e a temperatura pareceu ter diminuído vários graus. Não foi isso. Só Sebas se sentia assim. Os outros habitantes de Nazarick permaneceram serenos e imóveis. Sebas engoliu em seco. O que seu mestre quis dizer com morte? No fundo ele já sabia, estava implícito em suas palavras. Os pensamentos como eu esperava, e eu espero que não, pesaram muito sobre Sebas, mas ainda assim ele perguntou, o que o senhor quer dizer? O que quero dizer é que espero que você elimine a fonte do seu erro para expurgar seus pecados. Como pode ser um representante de Nazarick quando deixa a origem do seu erro imaculada? Você é o mordomo de Nazarick e aquele que está à frente de vários servos. Imagine só se não lidar com o assunto de forma adequada, Sebas exalou. Então tomou outro fôlego. Mesmo quando confrontado com um poderoso inimigo, a respiração de Sebas permanecia calma e regular. No entanto, agora era frenética, como um animalzinho indefeso que havia encontrado um predador. Sebas, você é um cão leal que obedece às ordens do mestre a quem exalta um dos 41 seres supremos. Ou você é um homem que acredita que somente sua vontade é justa. Não preciso de suas palavras. Mostre-me com suas ações. Sebas fechou os olhos e depois os abriu novamente. Ele hesitou por apenas um momento. Não, seria melhor dizer que ele passou um momento inteiro hesitando. Desta vez, sua indecisão foi o suficiente para ganhar a ira palpável de Cocitus, Demiurge e Solution, pessoas cuja lealdade ao Supremo era irrepreensível. Depois desse longo e interminável momento, Sebas finalmente tomou sua decisão. Sebas, o mordomo de Nazarick. Ele não era nada além disso. Sua insensata hesitação provocara essas consequências. Se ele tivesse implorado ao seu mestre antes, o resultado poderia ter sido diferente. Tudo isso foi culpa dele. Um esplendor firme encheu os olhos de Sebas. Brilhavam como aço polido. Logo depois, se virou para Tsuari. A mão delicada agarrada a ele se soltou. Seus dedos tocaram brevemente o ar vazio, vacilando por um momento antes de cair impotente. Tsuari olhou para o rosto de Sebas. Ela provavelmente adivinhara a decisão que ele havia tomado. Ela sorriu e fechou os olhos. Não foi um olhar de desespero ou medo. Ela já tinha aceitado o que aconteceria a seguir, aceitara seu destino iminente com toda a graça de um mártir. Os movimentos de Sebas não vacilaram. Seu coração há muito já havia fincando as raízes no abismo. Em seu lugar estava um mordomo de aço que prometera sua maior fidelidade a Nazarick. Sendo esse o caso, não havia razão para não obedecer à ordem absoluta dada pelo seu mestre. Ele baniu sua confusão. Apenas a lealdade permaneceu. A mão de Sebas se fechou em um punho. Ele fez seu golpe mirando na cabeça de Tsuari, procurando conceder-lhe a misericórdia de uma morte instantânea. E então algo duro interceptou seu punho. O que está fazendo? Por que interfere?
Algo havia bloqueado o punho que deveria ter destruído o crânio de Tsuari. Cocytus estendeu a mão por trás de Tsuari, cujos olhos ainda estavam bem fechados, e deteve o punho de Sebas. Cocytus era um traidor, dado que ele havia bloqueado um ataque que o Supremo havia ordenado? E então, as dúvidas no coração de Sebas foram imediatamente respondidas. Acalme-se, Sebas. Sebas estava ansioso e cheio de dúvidas. Ele ainda estava prestes a desferir outro soco quando ouviu o pedido de Aiz. A força que canalizou em sua mão se dissipou em um instante. Seu mestre não havia censurado Cocytus, mas tinha dito a Sebas que parasse. Isso indicava que ele também havia providenciado a intromissão de Cocytus no soco de Sebas. Tudo isso havia sido planejado de antemão. O fato era que seu mestre queria verificar as intenções de Sebas. Tsuari abriu timidamente os olhos e viu que o desejo do carrasco por sua vida havia desaparecido há muito tempo. Agora que sua vida não estava mais em perigo, suas emoções feridas se romperam em sua psique. O corpo de Tsuari convulsionou com estremecimentos enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos. Ela quase desmaiou com o tremor de suas pernas, mas Sebas não estendeu a mão para apoiá-la. Não, ele não podia. O que mais ele poderia fazer, agora que as coisas tinham chegado a isso? Que direito ele tinha, dado que a guiou para tal destino? Ainz não prestou atenção ao medo de Tsuari e começou a abordar Cocytus. Cocytus, esse golpe pretendia tomar a vida dessa mulher? Não há dúvidas que seria a morte certa, então eu declaro que a lealdade de Sebas não está mais em dúvida. Obrigado, Sebas, sou indigno de vossas palavras. Sebas se curvou, seu rosto estava imóvel. Demiurge, alguma objeção? De forma alguma, Cocytus. Nenhuma, Victim. Amunen Onel-An. Não tenho nenhuma e ótimo. Então vamos à próxima questão. Ainz estalou os dedos e levantou-se. Ele passou a mão regiamente pelo ar, fazendo com que seu manto pairasse. Graças aos esforços do Sebas e dos outros, sinto que reunimos informações suficientes. Não há razão para permanecer neste lugar. Vamos desocupar essa propriedade imediatamente e retornar a Nazarick. Sebas, vou deixar o destino desta mulher em suas mãos. Como já verifiquei sua lealdade, não vou me opor ao que desejar fazer. Entretanto, não posso garantir a totalidade dos meus dizeres, pois algumas considerações devem ser feitas antes de liberá-la. Permitir que ela seja liberta e acabe expondo Nazarick por algum meio seria problemático, concorda Demiurge? É como o senhor diz. Embora haja inimigos desconhecidos, seria melhor não permitir que informações sobre nós mesmos se espalhem. Então, o que devemos fazer? Não devemos ter certeza das coisas primeiro? Certamente. Sebas, decidiremos o destino de Tsuari mais tarde. Eu preferiria não envolver-se morte, mas não posso garantir isso. Por favor, mantenha isso em mente. Sebas foi duramente pressionado para esconder sua surpresa de que Ainz, a mais alta autoridade em toda Nazarick, não poderia resolver instantaneamente a questão do que fazer com Tsuari. Ainz-sama, estamos nos retirando desta casa da capital real por causa do meu erro? Talvez sim, talvez não. Como eu disse agora, sinto que aprendemos o que havia para ser aprendido aqui. Não há ganhos em continuar. Este é um curso de ação mais seguro de acordo com meus cálculos. Demiurge, levarei o Victim comigo a Nazarick. Entreguei-o para mim, depois de pegar o anjo fetal em seu braço. Victim, Ainz lançou uma magia. Greater Teleportation. Ainz floreou sua capa de maneira exagerada e teatral enquanto lançava sua magia, parecia um ator. Então foi engolido por uma esfera de escuridão que então desapareceu de fora para dentro, levando seu corpo consigo. Por um momento, Sebas olhou com cara de bobo para a saída exagerada, que ele nunca tinha visto antes, mas de repente voltou a si. Com licença, ela parece um pouco cansada. Eu gostaria de levá-la de volta a seu quarto para descansar. Eu confio que não haverá problema se eu a levar lá, Demiurge. Certamente. Você tem direito a isso, Sebas. Um tênue sorriso diabólico apareceu no rosto de Demiurge, e ele graciosamente apontou para a porta, como se dissesse, por favor, vá. Mas gostaria de lembrá-lo que é possível que o Ainz-sama possa convocá-la mais uma vez, dadas as circunstâncias. Eu espero que esteja atento. Sei que é redundante o aviso, mas espero não perder tempo indo atrás de vocês em joguetes de gato e rato na capital real. Venha comigo, tá? Tsuari respondeu com voz rouca enquanto seguia trêmula atrás de Sebas. Depois de sair da sala, o corredor ecoou com seus passos. Os dois caminharam em silêncio e logo chegaram à porta do quarto de Tsuari. Estava perto, mas a jornada parecia ter demorado muito tempo. Quando chegaram à porta, Sebas finalmente se decidiu e disse em tons tenros: eu não vou me desculpar. Sebas sentiu Tsuari tremer enquanto seguia. Porém, o fato de meu mestre ter ordenado que eu me desfizesse de você foi minha culpa. Se eu tivesse lidado com o assunto de uma maneira melhor, não teria chegado a tal ponto. Sebas-sama, eu sou um servo leal de Ainz-sama dos 41 seres supremos. Se eu passasse por isso novamente, faria exatamente como agora, sem hesitar. Por isso eu espero que fique no mundo humano e encontre a felicidade nele. Tentarei buscar a aprovação do Ainz-sama. Ele pode modificar memórias. Ele apagará suas memórias desagradáveis. Depois disso, espero que viva uma vida plena, e minhas lembranças do Senhor, Sebas-sama, também pedirei que sejam apagadas. Afinal, lembrar de mim não trará nada de bom, e o que é bom para mim? Sebas sentiu determinação na voz de Tsuari e se virou. A mulher diante de Sebas o olhou desafiadoramente, embora seus olhos estivessem cheios de lágrimas, havia um brilho de algo inabalável. Sebas sentiu seu coração hesitar e pensou em como persuadi-la. Era verdade que Nazarick era um lugar maravilhoso, e poder-se-ia dizer que era uma terra abençoada pelos deuses.
Mas os únicos que pensavam dessa maneira eram Sebas e os outros seres que haviam sido criados pelos 41 seres supremos, assim como os vassalos da grande tumba de Nazarick. Sebas não achava que os seres humanos, sem talentos ou poderes, pudessem encontrar felicidade em tal lugar. Nem achava que esse domínio daria boas-vindas a formas de vida de baixo valor como seres humanos. De fato, ela não seria capaz de viver lá sem a proteção de seu mestre supremo. Portanto, Sebas disse: eu quero que você encontre a felicidade no mundo humano, eu já encontrei a felicidade. É quando estou do seu lado, Sebas-sama. Por favor, me leve com o senhor. Sebas achou Tsuari muito mesquinha quando ouviu sua declaração ferrenha. Você parece ter encontrado a felicidade em uma coisa pequena, mas é apenas um inferno abrandado, uma ilusão vinda do que antes entorpecia sua alma. Ela tinha visto o pior que o mundo poderia oferecer, então apenas estava feliz por viver em um ambiente um pouquinho menos infeliz. Era apenas isso. Mas Tsuari riu de sua observação. Este lugar jamais será como o inferno. Estou mais que satisfeita, até tenho um emprego digno. Eu cresci em uma pequena vila, a vida era difícil lá por um momento. Tsuari olhou para algum lugar distante. Então se recuperou e olhou diretamente para Sebas. Nossos estômagos gritavam de fome, e por mais que trabalhássemos nos campos, o Lorde levava quase tudo e nos deixava com muito pouco para comer. Não éramos mais que brinquedos para o Lorde daquela terra. Eu chorava e eu gritava até não aguentar mais, mas ele só ria enquanto me estuprava. Ele ria de mim. Ele, compreendo, o sorriso de Tsuari estava vazio quando Sebas a puxou, envolvendo-a em seus braços antes de gentilmente apoiar um braço sobre seus ombros trêmulos. Assim como antes, Sebas podia sentir as lágrimas de Tsuari, desabando em sentimentos, encharcando suas roupas. O que ela tinha visto e vivido não era comum a todos. No entanto, para Tsuari, essa era a soma total da experiência humana. Sebas ficou reflexivo. O que ele deveria fazer? Não importava o que pensasse, havia apenas uma resposta. Mas essa resposta irritaria seu mestre, e até mesmo fazer com que ordene a morte de Tsuari. Você pode morrer se eu devo morrer, Sebas-sama, que seja pelas mãos da única pessoa que me mostrou bondade e gentileza naquele lugar, onde ninguém mais mostrou. Tsuari olhou para ele. O olhar em seu rosto ajudou Sebas a se decidir também. Tudo bem, Tsuari. Implorarei ao Ain-sama que me deixe levá-la a Nazarick. Obrigada, é muito cedo para me agradecer. Se eu implorar por isso, Ain-sama pode ordenar que eu a mate. Já estou preparada para isso. Claro que está a tensão dos braços sobre seus ombros diminuiu, mas Tsuari não se moveu. Ela se agarrou firmemente às roupas de Sebas, olhando para ele com olhos úmidos. Parecia haver um olhar de expectativa naqueles olhos. Isso foi o que os instintos de Sebas lhe disseram, mas ele não sabia o que ela estava esperando. Ainda assim, ele lembrou que tinha que confirmar uma coisa primeiro, apenas para confirmar. Você não tem apego ao mundo humano? Não deseja voltar para sua casa? Claro, ser levada para Nazarick não significava estar completamente separada da sociedade humana. Isso porque ele não pretendia levar Tsuari como prisioneira. No entanto, essa possibilidade não poderia ser totalmente descartada. Eu gostaria de ver minha irmãzinha novamente. Mas mais do que isso, eu quero esquecer do meu passado, compreendo. Então vá para o seu quarto. A Insama já deve estar me aguardando, sim. Tsuari soltou as roupas de Sebas, e então colocou os braços em volta de seu pescoço. Tsuari não prestou atenção à inexpressividade externa de Sebas. Internamente ele estava em conflito e ficou na ponta dos dedos dos pés. E então, os lábios de Tsuari encontraram os de Sebas. O momento de intimidade foi extremamente breve. Os lábios de Tsuari logo deixaram os dele. Sua barba faz cócegas, disse Tsuari quando recuou, tocando seus lábios com os dedos de ambas as mãos. Foi a primeira vez que fiquei tão feliz com um beijo. Sebas não tinha nada a dizer. No entanto, Tsuari olhou atentamente para Sebas e então sorriu docemente dizendo, eu vou esperá-lo aqui. Obrigada por se preocupar comigo, Sebas-sama. Tudo bem. Espero que aguarde aqui por um momento. Aconteceu algo? Seu rosto está avermelhado. Essa foi a primeira coisa que Sebas ouviu quando ele voltou para a sala. Ao ouvir alguém comentar sobre a vermelhidão de seu rosto, Sebas acalmou sua respiração de volta a um ritmo profundo e uniforme. Se permitisse que sua consternação aparecesse em seu rosto, que direito ele teria de receber seu mestre em sua posição de servo? Sebas resistiu ao impulso de tocar os lábios, colocando a expressão do servo perfeito. Não é nada, Demiurge-sama, não há necessidade de me dirigir de maneira tão formal, Sebas. Diferente de como fez frente ao Ain-sama na frente de nosso mestre de valor incomparável, você não precisa se dirigir a mim com tais honoríficos. O que me diz, Cocitus? Eu não me importo. Depois de ouvir dos dois guardiões, Sebas indicou que entendeu. Cerca de 5 minutos depois, o espaço foi distorcido. No momento em que a distorção se desvaneceu, alguém ficou em seu lugar. Naturalmente era Ains. O cajado de Ains ou Algon que ele estava carregando agora não estava em lugar algum. Victim também não estava. Sebas, Cocitus, Demiurge e Solution genufletiram ao mesmo tempo. Agradeço pela recepção calorosa. Ains circundou atrás da mesa e sentou-se. Podem se levantar? Os 4 se endireitaram imediatamente, todos olhando para Ains. Ele parecia estar de bom humor. Vamos ao que interessa. Demiurge, viu que estava apenas se preocupando demais? Não acreditei sequer por um momento que o Sebas nos traíra. Você é muito cauteloso. Além disso, eu mesmo verifiquei no salão do trono. Eu sinto muitíssimo. E agradeço por aceitar minha tola sugestão, que contradizia seu próprio julgamento. Não há problema.
eu também cometo erros de tempos em tempos. Mas sei que posso relaxar, já que você está prestando atenção e checando, Demiurge. Além disso, você fez o que fez por se preocupar comigo. Eu não sou tão mesquinho a ponto de censurá-lo por isso. Ainz desviou o olhar de Demiurge, que estava se curvando profundamente, e olhou em outra direção. Então, Sebas, é hora de discutir como lidar com a humana. O corpo de Sebas ficou rígido de nervosismo. Ele forçou que um sim saísse de sua boca, e depois de inspecionar o semblante de Ainz, ele se decidiu e perguntou: como vamos lidar com a Tsuari? O silêncio continuou, e então Ainz falou, no que soou como uma sugestão. Lembro-me de que deixar a garota sair resultaria em boatos sobre Nazarick, correto? Demiurge assentiu sob o olhar de Ainz. Exatamente. Ainz-sama, como lidaremos com esse assunto? Vamos alterar as memórias dela. Então, dê-lhe algum dinheiro e despeje-a em algum lugar, Ainz-sama. Eu sinto que matá-la seria mais conveniente. Também haveria menos coisas para se preocupar. Solution assentiu com a sugestão de Demiurge. Depois de ver suas reações, Ainz afundou em contemplação. Já que os dois se sentiam da mesma maneira, ele provavelmente deveria fazê-lo. Talvez deveria. Sebas começou a entrar em pânico. Uma vez que seu mestre tivesse tomado uma decisão, pedir para que mudasse seria um tanto rude. Ainz perdoou Sebas, mas Demiurge, Cocytus e Solution certamente pensariam muito mal dele agora. Expressar descuidadamente sua oposição definitivamente incorreria na ira de seus camaradas. Ainda assim, ele precisava fazer sua proposta agora. Sebas abriu a boca, preparando-se para falar em oposição à opinião de Demiurge. No entanto, ele acabou não fazendo isso, porque Ainz falou primeiro. Isso é o suficiente, Demiurge. Eu não gosto de matar quando isso não me beneficia. Ou melhor, uma vez que mate os fracos, eles se tornam inúteis. É melhor considerar que podem possuir alguma utilidade enquanto ainda vivos. Sebas deu um suspiro de alívio. Tsuari ainda não havia sido condenada à morte. Mas ainda havia uma possibilidade. Claro, então, se ela trabalhar na minha fazenda gerenciada por meus subordinados? É mesmo, agora que me lembrei que estava criando chimeras. A propósito, já considerou usá-las como rações? Precisamos melhorar a qualidade das provisões de Nazarick. Os olhos de Demiurge deixaram Ainz, que estava resmungando sobre bifes de chimera. Não, hambúrgueres poderiam ser melhor, e olhou para o longe. Logo depois, o encarou novamente. Infelizmente, a qualidade da carne é ruim, não está à altura do nosso padrão. Usá-las na gloriosa Nazarick seria meio profano. Demiurge sorriu, indicando que não aprovava. Mas ainda daria para usar os que morrem e transformá-los em alimentos para os demais. Duvido que comerão a carne se alimentados diretamente, então temos que moer bem moído antes. Então vão comer a própria espécie? Realmente animais não passam de animais, o senhor está corretíssimo, Ainz-sama. Vale notar que é isso que os torna tolos, fofos e adequados como brinquedos. Eles são onívoros, então também comem grãos e afins. Aproveitando o assunto, posso incomodá-lo a providenciar grãos se sobrar algum? Dada a situação atual, os suprimentos que saqueamos ainda são insuficientes. Esses animais são a matéria-prima de pergaminho, um recurso crítico. Não pretendo deixá-los morrer de fome. Que tal isso? Sebas, compre grandes quantidades de grãos antes de partirmos. O Demiurge precisa disso, entendido. Dadas as quantidades necessárias, eu preferiria alugar um pequeno armazém de grãos como estoque. Mas como devemos transportar os grãos para Nazarick? Bem, informe a Chautiar e faça com que ela use Gate para facilitar o transporte. Demiurge assumirá a partir daí. Está bem assim? Sim, lidaremos com o transporte de lá muito bem. Demiurge, você é indiscutivelmente o que mais contribui para Nazarick, e sou muito grato a você por isso. Muitíssimo obrigado pelas amáveis palavras, Ainz-sama. Elas servem de encorajamento incomensurável ao seu humilde servo. Não é para tanto. Sim, tenho algo para perguntar-lhe. Você não está atarefado demais com tantos afazeres? Eu lhe chamo sempre que há problemas, e você deve gerenciar sua fazenda para manter o estoque de pergaminhos, também aos preparativos para criar o Imperador Demônio. Eu temo que esteja descontente com as muitas tarefas pesadas que lhe foram dadas. Demiurge estava sorrindo de orelha a orelha. Sebas nunca tinha visto aquela expressão nele antes. Era um sorriso que não tinha qualquer malícia e agradava a todos que olhavam. Estou profundamente grato pelo senhor estar tão preocupado com seu humilde servo, mas insisto que não se preocupe. São tarefas muito importantes e que não constituem fardo algum. Caso eu sinta que está muito árduo, certamente solicitarei mais assistência. Quando chegar o momento certo, terei que incomodá-lo por auxílio e ajuda se é o que sente. Tudo bem. Sebas mentalmente franziu a testa enquanto ouvia a voz de deleite de seu mestre e pensava sobre a verdade das condições da fazenda de Demiurge. Sebas e Demiurge eram ambos servos dos seres supremos, mas Sebas conhecia bem a personalidade de Demiurge. Alguém como ele nunca teria uma mera fazenda. O mesmo se aplicava em relação à real identidade das criaturas chamadas chimeras. Um flash iluminou a mente de Sebas por um instante. Isso porque ele havia adivinhado que tipo de criaturas Demiurge estava criando. Ele poderia enviar Tsuari para tal lugar? Certamente Demiurge garantiria a segurança de sua vida. Mas o mesmo não poderia ser dito sobre seu estado mental. Só então, houve uma pausa na conversa entre Ainz e Demiurge. Esta era a única chance de Sebas em expor sua opinião. Depois de decidir sobre isso, Sebas se dirigiu ao seu mestre. Ainz-sama, O que foi, Sebas? Se me é permitido, ele segurou a respiração. Seria uma aposta extremamente arriscada.
porém uma que precisava fazer. Eu gostaria que a Tsuari trabalhasse para nós na grande tumba de Nazarick. O silêncio desceu sobre todos, e os olhos convergiram em um único ponto da sala. Ainz calmamente perguntou. Recentemente, eu fiz ao Cocitus a mesma pergunta. Mas Sebas, que méritos existem ao fazê-lo? Para começar, Tsuari pode cozinhar. Em toda Nazarick, apenas o Head Chef e o Soul Chef podem preparar comida. Tomei a liberdade de excluir Yuri e as demais. Depois de considerar as necessidades futuras de Nazarick, sinto que seria melhor se tivéssemos mais pessoas capazes de cozinhar. Eu também sinto que seria muito benéfico testar se humanos são capazes de trabalhar em Nazarick. Estabeleceria um excelente precedente para mostrar que formas de vida ainda inferiores, como os humanos, podem prestar serviço a Nazarick. Além disso, tudo bem. Já entendi, Sebas. Ainz levantou a mão para interromper a tagarelice de Sebas sobre os muitos usos de Tsuari. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar o canal. Até mais!